Olá, galera aí do Sejupes, primeiro ano. Então vamos dar continuidade a um pouco aí das atividades, né, que a gente ficou esse tempo aí sem poder estar desenvolvendo esse trabalho, né, devido à questão da pandemia. Então vamos dar continuidade e dar entrada também, né, alguns assuntos que não pode ter tanto tempo. Então vou estar aqui gravando essa aula aqui para o pessoal do primeiro ano, ok? Primeiro ano, iniciando com a parte que a gente já estudou, aquela parte ali de Antiguidade Oriental, né, a parte da pré-história, Antiguidade Oriental, né? Pessoal, o que é Antiguidade Oriental? Egito, Mesopotâmia, Fenícia, Pérsia, né? Aqueles povos, que a gente já fez até uma abordagem nisso na última aula que eu retratei com vocês. Vamos agora partir para aquilo que é mais cobrado até no Enem, que é a Grécia. Vamos estudar a Grécia, ok? Então essa aula eu vou estar aqui focando a Grécia. Vamos iniciar? A Grécia está localizada na Península Balcânica. A Grécia ela tem ali a sua formação continental, a sua formação nas ilhas, que é a parte insular. Quando você vê assim, a região insular, a região de ilhas. Então a Grécia insular e a Grécia peninsular, que fica na península. Pessoal, qual é a península? Península é uma faixa de terra ligada ao continente, né? Essa faixa de terra, só que ela é arrodeada, né? Ela tem uma parte arrodeada de água. Ela não chega a ser totalmente fechada, ela é ligada ao continente, ó, e circundada de água, né? Circundada, vírgula, porque tem a ligação com o continente. Se fosse totalmente desligado, seria uma ilha, ok? Então aí está uma península. E a Grécia está na Península Balcânica. A Grécia ela vai compreender ali praticamente cinco períodos históricos, mas a gente condensa mais em 4 períodos históricos. Período homérico, que é o período da formação do povo grego. Período arcaico, que é a formação das cidades-estados, as polis gregas que a gente vai estudar. O período clássico, que é o período do auge da cultura grega, e o período helenístico, que é a decadência da Grécia. Então vamos por parte. Período homérico. O período homérico ele é marcado pela a formação do povo grego. Como o povo grego vai se formar? E ele vai se formar aí com gênos, que são famílias, que vão formar e vão praticamente dar a dinâmica da sociedade grega. Uma sociedade rural, aí nesse caso, no período homérico. O que é que acontece com os genos? Genos é uma grande propriedade de terra, uma propriedade de terra que vai ter uma família ali cuidando. Então, genos condicionam em famílias. Essas famílias vão crescendo, o que é que acontece? O genos fica pequeno. A terra fica pequena para muita gente. Essas pessoas vão começar então a sair do campo e começar a se concentrar em cidades. Termina aí o período homérico. O período homérico tem esse nome por quê, professor? Período homérico. Por causa de Homero. Homero, poeta, historiador grego, que escreveu 2 obras, a Ilíada e a Odisseia. E essas 2 obras literárias falam da formação do povo grego. Daí o período homérico tratar disso, tratar da formação do povo grego. Então, acaba-se o período homérico quando o crescimento populacional, né, ganha espaço. Ótimo. Junto a esse crescimento populacional, a gente vai ver os povos que vão formar a Grécia, os gregos. O povo grego é formado dos eólios, jônios, aqueus e dórios. Então, os povos eólios, os povos aqueus, os povos dórios, entendeu? E os povos, além dos chamados aqueus, eólios, jônios e dórios. Esses 4 povos vai formar o povo grego. Ok? Então, termina o período homérico, nós vamos iniciar o período arcaico. O período arcaico, qual é a marca dele? A marca dele, gente, no período arcaico, é as cidades-estados. A Grécia ela tem um relevo montanhoso. Por ter um relevo montanhoso, ela vai começar a se organizar, cada área uma cidade. Então, essas cidades não vão ter muito contato entre si, porque vai haver um relevo que vai dificultar isso. Relevo como, professor? Montanhas. Cadeias de montanhas que vão dificultar o contato de uma cidade com a outra. Daí a Grécia vai ser formada por cidades-estados, que são cidades independentes. Cidade de Atenas, cidade de Esparta, Tebas, né? Mileto, todas essas cidades vão ser separadas, elas não vão ser unidas. Mas o que é que vai ter em comum entre os gregos? A língua, a cultura grega.
O que vai te identificar como grego naquele período será a tua cultura. Se tu fala grego, tu serás grego. Entendeu? Então a Grécia ela não vai ser assim uma área unificada, ela vai ser dividida em cidades e estados. Essas cidades e estados recebem o nome de polis. Daí o período que a gente está estudando, que é o período arcaico, a formação dessas cidades. Dentre essas cidades vamos ver duas, Esparta e Atenas. Esparta, que vai ter uma formação militar em Esparta. Esparta que vai ter uma atividade muito forte na questão da agricultura e da guerra. O homem espartano vai ser voltado para a guerra. A mulher de Esparta ela vai ser voltada para fornecer soldados para o exército espartano. Entendeu? Ela vai ter uma valorização, até uma participação maior, porque o homem vai estar sempre, boa parte do tempo, nos combates. E a mulher vai estar tomando conta até de boa parte da atividade pública, política da cidade. Aí está Esparta. Entendeu? A cidade de Esparta, que é ali da Grécia. E a outra cidade, que será Atenas. Atenas é uma cidade já com comércio marítimo, já não se preocupa tanto com essa questão de guerra. E ela vive ali uma estrutura em que há ali o diálogo, o debate político. Vocês vão ver ali em Atenas, que vai condicionar com o tempo a formação da democracia ateniense. Ok? Então, Esparta de um lado, Atenas do outro. Né? Então está o chamado período arcaico, quando se formam as cidades da Grécia. Ótimo? Aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: a Grécia passa a ser ameaçada pelos persas. Os persas ameaçam invadir a Grécia. Aí a Grécia vai ter que se organizar para combater a invasão persa. E aí que está. Nessa organização vai encabeçar aí Atenas. Atenas vai ficar na frente da defesa da Grécia. Ela vai criar a Liga de Delos. A Liga de Delos era a união de várias cidades da Grécia para combater a invasão persa. Daí a Liga de Delos, que vai funcionar da seguinte forma: as cidades vão pagar impostos para Atenas, fornecer soldados, suprimentos. Atenas vai organizar a defesa e consegue vencer a Pérsia. Atenas vence e ela mantém a Liga de Delos, ou seja, ela continua cobrando impostos das outras cidades da Grécia. Esse período é chamado de imperialismo ateniense. Isso vai gerar o quê? Um desgaste. Atenas vai começar a ser, de certa forma, criticada muito por Esparta, que vai agora formar uma guerra contra Atenas. Então vai ter agora uma guerra interna. A gente viu uma guerra externa entre a Grécia e a Pérsia, que é chamada as guerras médicas. Né? As guerras médicas, a guerra entre a Grécia e a Pérsia. E agora nós vamos enfrentar uma guerra interna, uma guerra entre Esparta e Atenas, porque os dois são gregos. Esparta é uma cidade grega, Atenas é uma cidade grega. E vão disputar agora importância. É a chamada Guerra do Peloponeso. O que é que acontece com essa Guerra do Peloponeso? Uma guerra entre Esparta e Atenas. A decadência da Grécia. A Grécia entra em decadência. É o chamado período helenístico. No período clássico tem uma coisa interessante aí em Atenas que você não pode passar batido, que é a democracia ateniense. Atenas monta uma democracia, faz uma democracia através do pai dela, Clístenes, que vai criar a democracia. Ele cria a democracia. Essa democracia de Atenas é interessante você saber. Ela vai excluir as mulheres, ela vai excluir os escravos, que não vai participar dela, entendeu? E só vai participar dela os cidadãos atenienses. Então ela era uma democracia exclusiva para poucos. Ótimo? Tocando em frente, a gente vai ver o seguinte: com a Guerra do Peloponeso, a Grécia entra em decadência. E aí, meu amigo, o que é que acontece? Alexandre, rei da Macedônia, invade e toma a Grécia. E inaugura um novo período, o período helenístico. Um período marcado pelo avanço de Alexandre, né? Alexandre, rei da Macedônia, que vai tomar ali a Grécia e vai criar a cultura helenística. O que é a cultura helenística? Muito cobrado no Enem. A cultura entre gregos e orientais, feita por Alexandre. Alexandre vai patrocinar, vai investir nessa cultura, a chamada cultura helenística, o chamado helenismo, que vai tomar conta. Daí, em poucas linhas, a gente vê aí os caminhos aí da chamada História da Grécia, muito cobrada aí no Enem. Valeu, galera do primeiro ano. Então, ó, pega o livro, tá lá Grécia, vocês vão ver, e faz as atividades lá,
que é para a gente ir tocando aí esse trabalho, ok? Tem várias atividades lá, tem texto, tem tudo lá para a gente poder trabalhar. E um resumo disso aí, eu quero que você resuma também esse capítulo, o capítulo que fala da Grécia. Você vai ver lá, o mundo grego, a Grécia, entendeu? Tá aí no livro, é bonitinho. Valeu, galera!